Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o João Papalardo, professor de matemática da Liga dos Professores. Hoje eu estou aqui para falar com você sobre o assunto que provavelmente é o que tem o melhor custo-benefício para o estudante que é candidato ao vestibular do Enem. E você vai entender porque eu estou dizendo custo-benefício daqui a pouco. Hoje a gente vai falar sobre estatística. E eu vou trazer para falar com você sobre estatística aquela que eu considero que é provavelmente a questão mais difícil que já caiu nas provas a respeito do assunto estatística. Provavelmente você vai entender, provavelmente você vai achar ela, digamos, entre média e difícil, e vai saber que, já que ela é a mais complicada que eu achei, as outras ou empatam com ela ou são mais fraquinhas. Isso significa que você tem uma chance boa de gabaritar essa parte na prova quando ela aparecer. E vai aparecer. Então se liga aqui na questão que eu trouxe pra gente. Essa é a questão número 172 da aplicação regular do Enem de 2020. Ela é o número 172, pessoal, na ordem da prova amarela, beleza? Ela fala o seguinte, que o técnico de um time lá de basquete pretende aumentar a estatura média da sua equipe, que hoje é de 1,93 para no mínimo 1,99, então que é um time super alto. Para tanto, dentre os 15 jogadores que ele tem, ele vai substituir os 4 mais baixos, então ele vai demitir os baixinhos cujas alturas são esses tamanhos aqui. Em seguida, ele contratou um novo jogador de 2,2 metros de altura e ainda falta contratar 3. Os outros 3 jogadores que ele ainda precisa contratar devem satisfazer a sua necessidade de aumentar a média de estaturas da equipe. Ele fixará a média das estaturas para os 3 jogadores que ele ainda tem que contratar, dentro do critério inicialmente estabelecido, que é o de aumentar a altura média da galera. A pergunta então é a seguinte, qual que tem que ser a média mínima das estaturas, em metro, que ele deverá fixar para o grupo de 3 novos jogadores que ainda irá contratar? Interessante, ele fala sobre média de altura e a resposta é uma outra média de altura. Então, para relembrar, a gente vai se lembrar aqui do que é o conceito de média aritmética e um truquezinho, eu chamo de truque, mas talvez seja até um exagero. Uma pequena observação relacionada à ideia de média aritmética que é o que vai matar essa questão. E é só um pouquinho diferente. Tá bom. A média aritmética é uma coisa que bastante gente mesmo lembra o que é, porque já fez isso na vida várias vezes. Né? Principalmente na escola, para saber quanto que faltava para passar de ano, então esse assunto eu sei que muita gente domina. A média aritmética de uma amostra de n números é calculada como sendo a soma desses números dividida por n. Quando eu falo amostra de n números, é só um jeito assim chique de falar que eu estou pegando uma coleção com n números e eu quero a média dela. Aí eu vou somar todo mundo e vou dividir por n. Tá certo? E assim, essa coisa da média aritmética, muita gente considera como um, vamos dizer, representante natural para o conjunto de números, né? Exemplo, quando você vai pensar nas notas que o estudante precisa para passar de ano, com uma frequência muito grande as escolas calculam simplesmente uma média aritmética ou ponderada, né? Pensando que certos bimestres podem ter notas diferentes, podem ter pesos diferentes, para verificar se no fim do ano a nota do estudante tem uma média maior ou igual do que o corte para aprovação. Então, isso significa, gente, que a média, vamos dizer, aritmética, da sua nota em matemática nos 4 bimestres é um bom representante para saber o seu desempenho no geral ao longo dos 4 bimestres. Tá certo? E além disso, tem uma certa observação assim, tá bom, para calcular a média eu somo as notas e divido por 4. E essa observação que eu falo é o segundo ponto aqui no slide, vendo aqui o seguinte, que, bom, sabendo que a média aritmética, por exemplo, entre 40 notas de estudantes numa certa sala para uma certa prova foi de 6,5 pontos, a pergunta que eu te faço é qual que é a soma de todas essas notas. Porque a média aritmética é basicamente uma relação entre soma das notas e o número de estudantes, né? Então, a conta que a gente tem que fazer é basicamente escrever a fórmula com os dados que você tem e identificar a soma de todas as notas aqui, ó. Se eu somar x1, x2, x3, x4, x5, até o x40, essas são as notas dos meus estudantes. Aí eu vou dividir isso pela quantidade de estudantes e deu 6,5. Então, se eu quiser a soma das notas de geral, eu tenho que pegar esse 40 e mandar para o outro lado multiplicando. Porque eu vou ficar assim, ó, soma do lado esquerdo é igual a 6,5 vezes 40. Gasta esse zero para andar uma vírgula e calcula quanto que é 65 vezes 4. Ó, 65 vezes 2... dobra o 60, 120, dobra o 5, 10, junta 130, dobra de novo 260. Tá lá. Então, gente, a soma das notas dos estudantes é igual a 260 pontos nessa prova. E a conclusão a que a gente chega, então, é a seguinte, que se eu sei a média aritmética de alguns números e quantos números têm, eu sei, então, aquele dado acumulado, aqui a nota acumulada de todos os meus alunos eu consigo calcular.
Sacou? E é isso que a gente vai usar para matar essa questão. Porque se liga, vamos reler aqui o enunciado rapidamente e desenhar então, em linhas gerais, umas diretrizes para a gente saber mais ou menos a solução do problema. A princípio, o time de basquete que tem 15 jogadores tem média das alturas 1,93. Então, usando uma ideia semelhante à que a gente mencionou agora, eu consigo saber a soma das alturas dos 15 atletas, né? A altura acumulada da galera. E eu preciso subir essa média para 1,99. Para que a média seja 1,99, sabendo que são 15 jogadores, a gente consegue descobrir qual que é a altura acumulada de todo mundo. Tá, vamos continuar lendo. Aí o técnico pega e demite 4 jogadores, o pessoal baixinho, então isso acontece, outro jogador é contratado, ainda resta contratar 3 para cobrir aí uma certa diferença de altura acumulada. E a pergunta que não quer calar é qual que tem que ser a média aritmética das estaturas dos 3 jogadores que tem que ser contratados ainda para o técnico atingir a sua meta de 1,99 de altura média. Aí eu te ligo. Aí eu te digo. Veja só, uma estratégia eficiente para essa solução seria mais ou menos o seguinte. Eu vou levar em consideração que a média aritmética tem que ser 1,99 para 15 jogadores e eu vou calcular a soma desejada das alturas. Eu vou chamar isso de altura acumulada desejada. Eu sei que a média é de 1,93 e que são 15 jogadores, então, como eu já mencionei, eu consigo calcular a soma original das alturas, né? A altura acumulada que eu tenho hoje. Aí eu vou levar em consideração a demissão dos atletas, isso vai provocar um decréscimo na altura acumulada. Aí eu vou acrescentar a contratação desse novo atleta, de 2 e 2, e depois eu vou ver qual que é a altura acumulada que falta ainda, que os 3 novos atletas que eu vou contratar no futuro têm que ter para garantir que o nosso técnico atinja sua meta. Então vamos fazer passo por passo para você ver como essa questão pode ser até tranquila. Então, primeiro passo, eu quero a altura acumulada desejada, a soma das alturas dos atletas no time ideal de 1,99 de altura. O que eu tenho que fazer? Eu vou somar a altura do primeiro, a altura do segundo, a altura do terceiro, quarto, quinto, até a do 15º atleta, então x1 mais x2 mais etc mais x15, e eu vou dividir isso pelo número de atletas, que é 15. A média disso tem que ser 1,99 para dar certo. Então, para eu isolar a soma das alturas, que é exatamente o que eu quero, eu mando 15 dividindo para o outro lado. Opa, o 15 multiplicando para o outro lado. Então eu fico com 15 vezes 1,99. Essa conta aqui, gente, eu vou fazer de cabeça, tá bom? Não é para me exibir não, é para você ganhar uns segundinhos na prova. Quanto que é 15 vezes 2? É 30. 30 metros seria, né? Só que não são 2 metros por atleta, é 1,99 m. Então para cada atleta desconta 1 centímetro. Não é essa a diferença? Então tá bom, 30 metros menos 15 centímetros. É 29,85 metros mesmo, beleza? Então significa que o acumulado das alturas tem que ser de 29 metros e 85 centímetros. Essa é a minha pretensão. Só que hoje não é, né? Hoje o acumulado das alturas é calculado pela seguinte conta, então. Você soma as alturas dos atletas, divide por 15 e a média atual é 1,93. Então, quando eu passo o 15 multiplicando para o outro lado, eu descubro que a soma das alturas é 15 vezes 1,93 e aqui sem truques. Fiz ali no cantinho do meu papel. A soma acumulada que eu tenho hoje é 28 metros e 95 centímetros. E eu queria que fosse 29 metros e 85 centímetros. Tá vendo? Então, bom, precisa realmente subir. E o primeiro passo que o técnico vai fazer para atingir esse objetivo é, de fato, eliminar os 4 jogadores mais baixinhos. Com isso, gente, a minha altura acumulada que eu tenho hoje vai cair. Eu vou mandar 4 caras embora, o acumulado de alturas cai. Cai quanto? Ué, não sei, soma as alturas dos caras que vão ser demitidos. Então você tem que somar 1,78 com 1,82, com 1,84, com 1,86. Aqui sem truques também a gente faz, quer dizer, o único truque que eu faria acho que seria calcular 1,78 mais 1,82, que dá 3,60. E 1,84 mais 1,86, que dá 3,70. Aí eu somo os dois valores dando 7,30, né? Pode ser. O único truque aqui que eu aconselho para fazer rapidinho. E eu só juntei por quê? Esse primeiro número termina com 8 e esse com 2. Se eu juntar, eu sei que o final é 0, né? Talvez seja bom. E esse termina com 4 e esse com 6. Se juntar, o final é 0. E mais do que isso ainda, para somar os dois primeiros, eu peguei 2 centímetros do atleta alto e dei para o atleta mais baixinho. Aí seria tipo 1,80 mais 1,80. E aqui também, eu tirei 1 centímetro, foi para 1,85 e dei para esse cara aqui.
Aí é 1,85 vezes 2. Mas é claro, né, gente? Esse é o jeito que eu costumo fazer, porque desde que eu era um vestibulando de Enem, eu costumava fazer as contas assim. Mas o interessante, o intuito aqui mesmo é dizer que a minha altura acumulada original de 28,95 cai 7,30 metros e cai para 21,65. Só que depois eu vou e contrato um atleta de 2,02 metros. Então esse 21,65 eu tenho que acrescentar a altura desse nosso novo herói aqui, ó, 2,2, dando um total de 23,67. Em que ponto que eu cheguei agora? No ponto onde eu preciso contratar os 3 atletas que eu ainda desconheço. Ah, entendi. Então se você pega, por exemplo, a altura acumulada que você tem até agora e vê quanto que falta para chegar na altura desejada, coisas importantes vão acontecer, que é o que a gente vai fazer agora. Então, assim, eu preciso, pessoal, para chegar na altura desejada, levando em consideração que eu já tenho 23,67 metros acumulados, eu ainda preciso de 6,18 metros, com 3 atletas. Releia a pergunta agora. Qual deverá ser a média mínima das estaturas em metro que ele deverá fixar para o grupo de 3 novos players que ele ainda vai contratar, de 3 novos jogadores? Então é o seguinte, falta 6,18 no acumulado. Para eu contratar 3 caras, a média então de altura tem que ser o acumulado faltante, 6,18, dividido por 3. 6 metros dividido por 3, 2 metros, né? 18 centímetros divididos por 3, 6 centímetros. Então, a resposta aqui é de 2 metros e 6 centímetros, tem que ser a média. Então, esse técnico aqui pode começar a vasculhar os rapazes mais altos lá do bairro, porque vai ter que ser assim para ele. E aí eu reitero, tá, gente? Eu sempre mostro para você o jeito como eu gosto de fazer as contas e não é obrigatório. Não é uma vergonha para mim, que sou professor de matemática, inclusive, ter que fazer contas no cantinho. Isso eu faço o tempo inteiro. Tá certo? Você só não me vê fazendo aqui porque eu faço no meu rascunho em casa e depois eu coloco nos nossos slides pra gente não perder tempo fazendo. Mas sempre que for possível usar um truque que encurta a sua conta em 5, 10 segundos, eu vou te mostrar. Porque tudo isso junto dá ali 5, 6 minutos no final da prova de diferença que você vai ter a mais para pensar. Então fica aqui respondido o exercício que eu considero um dos mais difíceis sobre estatística, especificamente sobre o assunto média aritmética, que a gente já viu nos últimos anos aí no Enem. Para encerrar, a gente vai fazer a nossa boa e velha conversa sobre análise de recorrência e relevância, tá certo? Do quesito estatística. E você pode perceber o seguinte, que dentro dos 5 grandes blocos nos quais eu gosto de dividir a prova, matemática básica, geometria, funções e equações, né? Que aqui então seria a ideia de montar equaçõezinhas para resolver, o bloco da combinatória e da probabilidade e o bloco da estatística. O da estatística é o menorzinho, né? Contando ali com mais ou menos 5% das questões da prova. Gente, 5% da prova é 4,5. Então aqui a estatística tem um pouco mais, vamos dizer que vão cair 5 questões por prova. Opa, falei errado. 5% da prova é metade de 4,5. Até que eu percebi que tinha uma coisa demais aqui, é 2,25. Então quantas questões de estatística a gente vai encontrar na prova? Eu espero umas 3, todo ano, em média, né? Tem ano que cai 2, tem ano que cai 4, já teve ano que caiu 5. E por que eu disse que, apesar disso, a estatística é o melhor custo-benefício para o candidato do Enem? Tipo, você pode olhar para esse gráfico aqui, para essa estatística de relevância, e se questionar por que a gente não está gastando todos os nossos esforços no que mais cai na prova, certo? Por que eu preciso me preocupar também com isso aqui? E a ideia é bastante simples, gente. Olha só. As questões de estatística, normalmente elas são... Eu vou te falar aqui eu posso falar sem medo nenhum de errar, porque isso aqui é batata. As perguntas vão ser sempre dos seguintes tipos. O exercício vai te dizer uma situação e vai te perguntar a média aritmética dos valores. Certa empresa teve o lucro do último ano registrado na tabela abaixo. Vem a tabela. Qual foi a média do lucro nos últimos 3 meses? Você pega os valores, soma e divide por 3. Esse é um tipo de questão que você vai encontrar. Tem outro, que é a questão da média ponderada, por exemplo. A média ponderada tem um exercício típico que fala o seguinte: um estudante, para passar de ano, não sabe ainda a sua nota do 4º bimestre. O primeiro bimestre da escola teve peso 10, o segundo teve peso 20, o terceiro teve peso 30 e o último teve peso 40. Se ele teve as seguintes notas, blá blá blá, no primeiro, segundo e terceiro, e se a média é 60, quantos pontos que ele tem que fazer na última prova para passar? Questão típica de média ponderada. Ó, falei 2 modelos já. Tem o terceiro modelo, que é onde ele pede para você calcular a mediana ou moda. Moda, realmente, eu me lembro de talvez uma única questão que caiu, então é um quesito, assim, pouco explorado, até porque não tem muito o que explorar.
Então, as questões de mediana vão ser aí um pouquinho mais frequentes, né, do que as próprias questões de média aritmética e de média ponderada. E aí você vai ter uma sequência de números dos quais você vai precisar calcular a mediana, por exemplo. E, finalmente, uma coisa que aparece aí de forma bem recorrente é a situação em que o exercício vai falar o seguinte. Veja o gráfico abaixo. Ele representa os lucros de uma empresa ao longo do último ano. Determine qual foi o lucro médio dessa empresa nos últimos 3 meses. Aí você precisa somar os lucros e dividir por 3, mas quem vai te dizer qual é o lucro? É o gráfico, né? Então esse tipo de análise que também é recorrente nas questões de estatística. Você percebeu que eu gastei aqui talvez 1 minuto e meio falando sobre determinados tipos de questão, inventando uma questão da minha cabeça? E eu disse para você explicitamente que esses são os tipos de questões que caem no Enem? Porque é isso. E é aqui que entra aquela minha frase do começo. Eu acho que a estatística é o melhor custo-benefício para o vestibulando por conta do seguinte. Você vai encontrar coisas de mais ou menos 4 tipos. Média aritmética, média ponderada, mediana e alguma análise gráfica misturada com essas 3 cálculos de média aqui. Outras coisas, tipo desvio padrão. Desvio padrão caiu uma vez, em uma questão. Sabe quantas questões a gente analisou? 90 vezes todas as provas, desculpa, 45 vezes todas as provas que caiu aí, né, para trás. Apareceu uma vez o desvio padrão. Não se preocupe com isso. Não se preocupe, não vai valer a pena se você quiser fazer um curso de revisão eficiente se preocupar com isso. Então a moral da história é a seguinte. A gente está falando sobre poucas coisas. Média aritmética, ponderada, mediana e análise de gráficos. Bom, eu acho que isso é o tipo de coisa que você consegue aprender em uma tarde de estudos, por exemplo, porque não são muitos os assuntos. Então pensa, que você se senta, assiste uma aula ali de 40 minutos, faz uma pausa para digerir o conteúdo na sua cabeça enquanto você toma uma água, toma um café, depois você se senta de novo e faz uma bateria de 10 exercícios. Amigão, se você acertar 8 desses exercícios, tá excelente, você tá preparado de forma muito positiva para essa prova. Porque daqui a um mês você faz uma revisão, revê a aula rapidinho, refaz os exercícios, acerta todos dessa vez, e você está preparado de forma muito consistente para acertar quantas questões que a gente está prometendo aí, como sempre, né? Em média 3. Você entendeu que com 2 tardes de estudo, uma hoje e uma daqui a um mês, você garante 3 questões na prova? É pouco tempo. Assuntos são fáceis, essas questões normalmente estão entre as fáceis da prova. Não as mais fáceis, né? Aquelas que a gente pode classificar como fáceis segundo a TRI. Então, assim, é um excelente investimento você estudar estatística para fazer a prova. E por isso eu te digo o seguinte, não pense você que a estatística tem que ficar relegada aí ao último plano no seu plano de estudos e que só depois que você varrer tudo, você entra nela. Eu diria que você tem que começar assim na matemática básica, que você vai fazer porcentagem e juros, que você vai fazer razão e proporção, escala, tudo isso no início, que depois você vai fazer geometria espacial, principalmente a parte de prismas. Depois você vai estudar a função do primeiro grau, depois você vai estudar análise combinatória e probabilidade. Aí você estuda estatística. Seria uma ordem muito coerente com a quantidade de questões que cai e deixando esse assunto curtinho, com bom custo-benefício para o meio. Sabe por que eu deixei para o meio? Porque depois você tem que voltar na geometria e estudar geometria plana. Depois você tem que estudar aí função do segundo grau, função logarítmica, né? Fazer talvez uma revisãozinha de probabilidade. Então, assim, deixa a estatística lá no meio da sua sequência de assuntos. Não deixa sendo o primeiro, porque tem coisa realmente bem mais relevante. Apesar disso, a estatística permanece sendo relevante, aparecendo sempre nas provas e contabilizando 3 questões onde você precisa de uma quantidade de conteúdo conhecido pequena para matar. Então não se esqueça, esse daqui é o assunto do bom custo-benefício, tá certo? Pessoal, como sempre é um prazer e eu espero que acima de tudo você tenha entendido assim, bom, um professor quer que os alunos tenham segurança, então eu espero que depois desses comentários que eu fiz, você não menospreze o assunto, a gente tem que respeitar a prova, mas eu também espero que, sobretudo, você entenda que a quantidade de questões que vai cair é em volta de 3 e que o tipo de questão que vai cair não é muito diverso. O que significa que você pode, sim, com pouco tempo, se preparar de forma bem consistente para enfrentar essas 3 questões e acertar elas no dia da prova, no final do ano. Tá certo, gente? Então, muito obrigado. Agradeço, como sempre, pela sua audiência, pela sua paciência. Desejo a você uma excelente sessão de estudos e até logo. Tchau, tchau.